Olá, turma, quarto ano, famílias, alunos. Estamos agora iniciando nossa correção de atividades, ainda falando de medidas de tempo, e hoje o nosso foco foi sobre os temas milênio, século, década e ano. Então a gente viu que milênio é um intervalo de tempo de 1000 anos, século 100 anos, década 10 anos e ano é um período que tem 365 dias ou 366 dias. Também no ano a gente tem um período de 12 meses. Muito bem, a partir dessas informações a gente tem uma atividade nas páginas 188 e 189. Então vamos corrigir a nossa primeira questão. Carla estava lendo o jornal e parou nessa página. Então vamos ler aqui o que Carla encontrou nessa página do jornal. Acontece na cidade. Fábrica Aqua comemora uma década de liderança no ramo alimentício. Em 2017, houve a comemoração de um século da fundação do primeiro clube esportivo da cidade. Exposição 1000 anos de arte. Venha desvendar um milênio de mistérios na nova exposição do Museu de Arte. Então, vocês viram aqui algumas informações, algumas notícias e manchetes nessa página do jornal Acontece na Cidade. Então, a partir disso, vocês vão completar essas lacunas que vocês viram aí na primeira questão, a partir dessas informações e do que a gente viu na videoaula, do que eu acabei de comentar com vocês. Então, vamos ler aqui. A fábrica Aqua, que foi a primeira informação que a gente leu, está na liderança do ramo alimentício como a gente viu, está lá na nossa atividade, a gente viu que ela está na liderança do ramo alimentício há uma década. Ou seja, uma década, que é o mesmo que... Quantos anos equivale a uma década? Uma década, como a gente já falou, equivale a um período de 10 anos. Muito bem. Em 2017 foi comemorado, voltamos aqui no jornal, foi comemorado foi comemorado um século da fundação do primeiro clube esportivo da cidade. Então vejam só, em 2017 foi comemorado um século, ou vamos lembrar que um século equivale a 100 anos da fundação do Clube 6 de Abril. Como vocês viram aqui, as informações aqui no nosso jornal. E para fecharmos aqui a primeira questão, a nova exposição do Museu de Arte exibe itens de cerca de 1 milênio. Olha só essa informação aqui. 1 milênio. Que é o mesmo que quantos anos, turma? Será que vocês acertaram essa? 1000 anos. Muito bem. Então, a gente tem aqui cerca de 1 milênio, que é o mesmo que 1000 anos. E aí está aqui essa informação. Daria para vocês terem respondido também a partir delas. Lembrando, uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. Nossa segunda questão, na página 189, uma questão que vocês, foi um desafio para vocês encontrarem aqui as expressões equivalentes, todas elas associadas a medidas de tempo que a gente trabalhou na nossa aula de hoje. Então, qual era o segredo dessa questão? Vocês iam relacionar esses dados, e buscar informações que equivaliam ao mesmo período de tempo. Como que isso funciona, professor? Me explique melhor. Vejam só, vou escolher aqui, por exemplo, 4 décadas. Olha só aqui, 4 décadas. Uma década a gente viu que são 10 anos, ou seja, 4 vezes 10, 40 anos. Então, observem aqui, 4 décadas equivale a um período de 40 anos. Então, vocês iam pintar esses dois retângulos aqui com a mesma cor, porque eles são equivalentes. Entenderam agora? Viu como era fácil a questão? Então, 4 décadas, aí vocês pintam direitinho. O professor aqui está bem rápido para o vídeo não ficar longo. Então, a gente tem aqui, 40 anos equivale a 4 décadas.
Olha só que interessante. Vamos aqui a tentar identificar outra relação. Professor, eu pintei de uma cor diferente, tem problema? Não. O importante é que essas relações estejam com a mesma cor aí no caderno, no livro de vocês. Tá? Vamos ver aqui 4 anos. 4 anos, analisando aqui as informações, a gente pode observar que aqui a gente tem meses. Será que 4 anos são 48 meses? Um ano a gente viu que são 12 meses. 12 mais 12 mais 12 mais 12. 12, 24, 36, 48. Olha só, já descobrimos outro par aqui. 4 anos. Aí vocês pintam bem direitinho, tá? 4 anos equivale a 48 meses. Muito bem. Então, vamos tentar identificar outra relação aqui na nossa questão. Vamos ver aqui 3 séculos. Observem, 3 séculos. Lembram que um século são 100 anos? 3 séculos, nós temos 300 anos. Temos essa informação? Temos sim, olha só aqui. Então, 3 séculos. Vejam só, 3 séculos, 3 vezes 100, porque cada século são 100 anos, nós temos aqui 300 anos. Vamos tentar identificar outra relação. Olha só essa daqui interessante. Nós temos 10 décadas e 60 anos. Uma década são 10, não é isso? 10 anos. Então, 10 décadas, 10 vezes 10, 100. Muito bem. Então, olha só. O que é que a gente tem aqui? 10 décadas equivale a 100 anos. E 60 anos, vamos identificar uma relação. 10 décadas, a gente já viu que é 100. Opa, eu tenho aqui um século. Será que essa é a relação correta? 10 décadas, 10 vezes 10, não é isso? 100 anos. 100 anos é um século. 60 anos. 60 anos equivale a 6 décadas. 6, olha só que interessante, 6 décadas, 6 vezes 10, 60. Então, olha só, encontramos aqui mais uma relação. 10 décadas é 10 vezes 10 anos, que dá 100 anos. E aí a gente relaciona que 100 anos é um século. E 60 anos? 60 anos são 6 décadas, porque cada década são 10. 6 vezes 10, 60. Temos aqui mais uma relação identificada. E olha que interessante que eu encontrei aqui. 29 décadas. Seguindo essa mesma ideia, né? 10 décadas, 10 vezes 10, 29 décadas. São 29 vezes 10, que dá 290, não é isso? 290 mais 10 anos dá 300 anos. E 300 anos, nós vimos que são 3 séculos. Então, 3 séculos, 300 anos, 29 décadas e 10 anos representam o mesmo valor, turma. Vocês também conseguiram fazer essa relação? Se conseguiram, vocês estão de parabéns. E aí está sobrando aqui alguns valores que a gente está vendo que são bem próximos. Será que eles fazem parte do mesmo grupo? 4 séculos. Essa é fácil. 4 séculos. Um século são 100 anos. 4 vezes 100, 400. Então, aqui já temos essa relação. 4 séculos. 4 vezes 100, 400 anos. Muito bem. E aí sobrou aqui a gente tem aqui 40 décadas. 40 décadas, 40 vezes 10. 40 vezes 10 dá 400. 400 anos, olha só, 4 séculos. Então, esse também representa o mesmo intervalo de tempo. São equivalentes. Se eu falar 4 séculos, eu estou falando de 40 décadas. Se eu estou falando de 40 décadas, eu estou falando de 400 anos. Já vamos aqui para a nossa terceira questão, terceira e última.
E nessa questão traz situações bem interessantes, algumas curiosidades. Vejam só. Observe as fotos e depois responda. O que é que a gente tem aqui? Ó? A primeira transmissão de televisão que aconteceu em 1925. Então, nós temos aqui o John Bard ao lado de sua invenção, o primeiro aparelho de televisão no Science Museum, em 1926. Aqui representa, a primeira transmissão foi em 1925, em 1996 é a data dessa foto, tá? Quando ele fez essa foto aqui. Invenção do automóvel a gasolina foi em 1885. E observe aqui o modelo do primeiro automóvel a gasolina, o Benz Patent Motorwagen. Olha só aqui que interessante. E aqui a gente tem a invenção do telefone em 1876. Observe aqui a reprodução do telefone, bem diferente do que a gente conhece hoje como telefone, não é? Então, a reprodução desse telefone de 1876 de Graham Bell. Bem interessante. Então, vamos responder a nossa criatividade? Na verdade, corrigir, né? Porque vocês já responderam aí no caderno de vocês. Letra A. Qual desses acontecimentos é o mais antigo? Olha só, vamos descobrir aqui qual desses acontecimentos é o mais antigo. 1925, 1885, 1876. O mais antigo é o número, observe, o número menor, não é isso? Então, o acontecimento mais antigo que a gente vai identificar aqui é a invenção do telefone mais antigo. E qual é o mais recente? Será que foi a invenção do automóvel a gasolina ou a primeira transmissão de televisão? Primeira transmissão, 1900. Então, isso aqui está mais próximo dos dias atuais, está mais recente. Esse é o mais antigo, 1876. Depois, 1885 é uma ordem crescente, estão vendo? E 1925 é o mais recente. Então, primeira transmissão de televisão é o mais recente. Muito bem. Letra B. Quais desses acontecimentos têm mais de um século? Ou seja, mais de um século, mais de 100 anos. Então, vamos analisar aqui os acontecimentos. 1925. Se a gente acrescentar 100 anos aqui, 1925 mais 100. Vamos ver aqui o que é que a gente vai encontrar. 5, 2, 9 mais 1, 10. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. Ou seja, só em 2025 é que a gente vai ter um século da primeira transmissão de televisão. Olha que curiosidade. Então, a primeira transmissão de televisão foi há menos de um século, em 1925. Apenas em 2025 que a gente vai ter, né, um século desse acontecimento. Se a gente analisar, essas outras invenções foram em 1800. Então, a gente já teve aí 1985, 1976, ou seja, já tem muito mais de um século. Então, os acontecimentos que têm mais de um século foi a invenção do automóvel a gasolina e do telefone. Essas invenções já têm mais de um século, e foi em 1885 e 76. Então, em 2085, 2076, já vai fazer 200 anos desses acontecimentos. Quantas décadas, letra C, né, aproximadamente separam o acontecimento mais antigo e o mais recente? Então, a gente disse anteriormente que o mais antigo era a invenção do telefone e o mais recente era a transmissão de TV. Então, a gente vai ter que subtrair para ver quanto que é a diferença entre esses anos. Então, a gente vai colocar aqui 1925 menos 1876.
5 menos 6, a gente sabe que não tem como subtrair. Vou pedir emprestado, que vai ficar 1, e traga esse 1 para cá. 15 menos 6, a gente sabe que a gente vai ter 9. 9 mais 6 é 15, então 15 menos 6 é 9, não é isso? 1 menos 7, não é possível. Então, vou ter que pedir emprestado também, que vai ficar 8, e agora eu tenho 11. 11 menos 7 é possível. 7 para chegar em 11, a gente vai ter 4. 8 menos 8 é 0, e 1 menos 1 é 0. O que é que a gente viu aqui, né? Que o mais antigo para o mais recente foram 49 anos. Aí a pergunta é, quantas décadas aproximadamente separam? Então, 49 anos vai dar 4 décadas e 9 anos, não é isso? Uma década são 10 anos. Então, aproximadamente, a gente vai ter aqui 5 décadas, né? Aproximadamente 50 anos, né? O valor aproximado, ó, 49 anos. Então, por um ano, está bem próximo de 5 décadas. Por que 5 décadas? Porque cada década são 10, 5 vezes 10, 50. 50 está bem próximo. Então é isso, finalizamos aqui a nossa correção de atividades. Espero que vocês tenham compreendido milênio, século, década e ano. Façam essas relações corretamente e espero que vocês tenham acertado tudo. Caso tenham dificuldade, compartilhem comigo, deixem aqui nos comentários também. Grande abraço e até a nossa próxima aula.